Oi, gente, boa noite. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, né, de Matemática 4. Essa aula especificamente é a aula 7, e a gente vai falar um pouco sobre equações e inequações trigonométricas, tá certo? Bom, gente, antes de tudo, eu expliquei para vocês em uma das aulas pelo Google Meet que a gente teve que vocês sabem, né? Vocês lembram que tá todo mundo sem apostila, inclusive nós, os professores. A gente não teve acesso à apostila 2, a gente só teve acesso à apostila 1 e a partir da apostila 1 ninguém vai ter acesso por enquanto, né? E é muito ruim, enfim, para vocês, pelos motivos óbvios, e para nós também, professores, porque a gente não tem como se orientar direito. Então, as aulas que nós tivemos anteriormente, que a gente falou de círculo trigonométrico, função seno, cosseno, eu não falei de algumas coisas, eu deixei algumas coisas de fora, porque eu imaginei que iriam ser abordadas em aulas futuras, teriam aulas só para isso. Sendo que eu já consegui dar uma olhada no sumário da apostila 3 e a partir da apostila 3 a gente já vai partir para outro tipo de estudos, para outra área da matemática. Não vai ser mais especificamente círculo trigonométrico, essas coisas, então eu vou ter que dar isso daqui antes da gente encerrar esse assunto, porque essa é a última aula da apostila 2, tá certo? A tangente no círculo trigonométrico, gente. É uma coisa bem simples, certo? Vocês lembram que eu falei para vocês que no círculo trigonométrico o seno era subindo, correspondia ao eixo Y, o cosseno era correndo, correspondia ao eixo X, e a tangente vai ser nada mais do que essa linha que nós vamos traçar aqui, tangente ao círculo trigonométrico, encostando nessa extremidade do círculo trigonométrico, sendo paralelo ao eixo Y. Isso aqui vai ser o eixo da tangente. E o que é que vai ser a tangente especificamente? Nós vamos pegar um ângulo qualquer, o ângulo X, e vamos traçar uma linha da origem até encostar no eixo da tangente. Esse espaçozinho aqui, delimitado, essa partezinha da reta, delimitado por esse traço que nós colocamos, vai ser a tangente desse ângulo, tá certo? Aí tem toda a questão que a gente discutiu nas outras aulas também, dos sinais, né? Porque seno, cosseno também tem um sinal positivo, negativo. A tangente também tem. E é muito simples também, ó. Se vocês prestarem atenção, é estabelecido que daqui para cima, da partir do eixo X para cima, é positivo e do eixo X para baixo é negativo. Então, aqui no primeiro quadrante, se nós pegarmos esse exemplo que a gente traçou aqui, essa linhazinha que a gente traçou, à medida que a gente for fazer as nossas andanças pelo círculo trigonométrico, ó, andou, essa linha vai aumentando, vai subindo. Ou seja, no primeiro quadrante, a tangente é positiva, entre 0 e π sobre 2, que é 90 graus, né? A tangente é positiva. Quando nós chegamos aqui a 90 graus, não tem como traçar uma linha que intercepte o eixo das tangentes, certo? Então, aqui no arco de eixo, que é esse de 90 graus, a tangente é indeterminada, tá certo? Mas aí você parte para esse lado aqui, ó, o segundo quadrante. Lembrando aqui, ó, essa linhazinha, a gente andou, imagine que essa linha tá traçada até aqui, ó. Vamos estender essa linha até aqui. A gente andou, ela tá andando assim para a esquerda, andou, chegou aqui, não encosta mais na tangente, mas quando a gente chega aqui no segundo quadrante, vocês concordam comigo que a linhazinha veio para cá, ó? Porque se essa linha aqui é reta, você estende aqui atravessando todo o círculo trigonométrico, à medida que ela for andando para a esquerda, ela anda, fica paralela à tangente. Depois, quando ela chegar ao segundo quadrante, não é mais a extremidade dessa ponta que vai estar encostando na tangente, mas sim a extremidade da outra ponta. Então, a tangente no segundo quadrante é o quê? Negativo, porque vai estar encostando bem aqui, ó. Aí a gente anda, continua andando, vai estar subindo, chega aqui, andando, né? A gente andando nas nossas andanças, mas esse traçozinho aqui da tangente tá andando junto com a gente, ó, andando. Aí chega aqui, no 180 graus, né? Que é 2π. Lembrando aqui que eu falei, né? Segundo quadrante entre π sobre 2 e π negativo, certo? Continua andando, chegou ao π, que é 180. Chegou no 180, vai estar bem aqui, ó, no zero. Então, a tangente de 180, a tangente de π vai ser igual a zero.
Não é? Porque vai estar encostando bem aqui, ó. Certo? Chegou até aqui esse tracinho. Andou. Aí a parte aqui de baixo estava no segundo quadrante negativo, subiu. Pronto, chegou aqui. No segundo quadrante, né? Tava negativo, chegou aqui, zerou, aí começou a subir de novo. Começou a subir aqui no terceiro quadrante, ó. Essa linha aqui começou a subir de novo acima do eixo X, ou seja, positivo. No terceiro quadrante é positivo. Continuou andando. Chegou aqui no quarto quadrante, acontece a mesma coisa que a gente acabou de ver no segundo quadrante. A linha da tangente vai corresponder a todos os valores que vão estar de x para baixo, ou seja, negativo. Aqui, ó, andou, chegou aqui no terceiro quadrante, no quarto quadrante, desculpa, subiu, tá aqui no negativo, subiu, parou em zero de novo. Então, como é que fica? No primeiro quadrante, a tangente é positiva. No segundo quadrante, negativa. No terceiro, positiva. E no quarto quadrante, negativa. Gente, se a gente tivesse tendo essa aula pelo Google Meet, eu poderia muito bem colocar aquela animaçãozinha que eu coloquei nas aulas sobre seno e cosseno, que ficaria mais fácil para vocês visualizarem. Como não tem como eu fazer isso aqui, eu vou disponibilizar o link, tá certo? Aí vocês acessam aí para visualizarem melhor. Certo, a tangente no círculo trigonométrico, né? Falei aqui, simetrias. Vocês lembram que nas aulas passadas, eu só não tenho certeza se foi na aula sobre círculo trigonométrico ou foi sobre função seno e cosseno, mas eu falei aqui sobre simetrias. E eu falei para vocês que é importante a gente estudar essas simetrias, porque às vezes ângulos diferentes podem ter o mesmo valor do seno, ou então podem ter o mesmo valor, sendo que negativo. Vocês lembram disso? E é importante a gente saber quando ocorrem essas simetrias, para a gente saber que o mesmo valor, um valor de um seno pode ser compartilhado por dois ângulos. O mesmo valor de uma tangente, de um cosseno, também pode ser compartilhado por dois ângulos, certo? E aqui a mesma coisa, na tangente, aqui ó, nós temos a tangente. E aqui eu peguei esse valor de alfa, né? Um valor hipotético. Aqui vamos dizer que é 45 graus, porque a tangente de 45 graus é 1. Porque a gente vê o que corresponde aqui ao raio da circunferência, se a gente for fazer esse tracejado aqui, né? Certo. Lembrando dessas andanças que a gente acabou de fazer no círculo trigonométrico, se você vê aqui a tangente nessa linhazinha que a gente puxa, é isso aqui, ó. A tangente é isso aqui. Nesse caso de 45 graus, nesse ângulo alfa, a gente diz que é 1. A tangente vale 1, porque ela é aqui onde ela encostou no eixo da tangente. Sendo que se a gente fizer a simetria em relação à origem e puxar aqui, nós vamos descobrir que existe outro ângulo correspondente. A gente vai descobrir que existe outro ângulo correspondente que possui o mesmo valor dessa tangente aqui. Não é verdade? Porque a tangente não é essa linha que a gente traça até lá em cima, até esse eixo aqui, passando aqui pela origem. Então, aqui no primeiro quadrante a gente vai ter esse ângulo e descobre que a tangente é essa aqui, 1. Nesse ângulo aqui que tiver no terceiro quadrante, ao traçar a linha que vai definir a tangente, a gente vai descobrir que esse valor também vai corresponder a 1. Não é verdade? Vai corresponder a 1. Do mesmo jeito, se a gente andar aqui para o segundo quadrante, a gente vai descobrir que o valor desse ângulo aqui, da sua simetria no segundo quadrante, vai ser menos 1, porque é o valor de 1 simétrico aqui, tem a mesma distância aqui para o eixo das tangentes, porém, como vai estar abaixo do eixo X, vai ser negativo, certo? Então, aqui no caso específico que a gente está usando, 45 graus. Os ângulos que vão ter valores de tangente de 1, os ângulos que vão ter a tangente igual a 1, vai ser o ângulo de 45 graus, puxando aqui, fazendo a sua simetria para o terceiro quadrante, vai ser o ângulo de 225 graus, porque vai ser 180 mais 45 graus, tá certo? Por isso que é importante a gente saber as simetrias, e isso vai ser muito, muito, muito importante para a gente conseguir resolver equações e inequações trigonométricas, que é, né, essa aula em si, essa aula 7. Arcos de eixo foi o que eu falei para vocês durante essas nossas andanças, né? Que você, movimentando essa setinha da tangente, essa setinha que intercepta o eixo da tangente, ao chegar, saindo daqui do 0 graus, a gente descobre que a tangente de 0 graus e também de 180 é igual a 0.
E a tangente de π sobre 2 e de 3π sobre 2, ou seja, 90 graus, 270 graus, não é definido, porque simplesmente não tem como interceptar duas retas paralelas. Elas nunca vão se encontrar, não é verdade? Não tem como você encontrar essa reta aqui com essa reta aqui, porque elas estão paralelas, tá certo? Outra coisa também que ficou faltando falar, cotangente, secante e cossecante, que pode parecer um pouco desesperador, mas não é, são coisas bem simples, a gente só precisa prestar atenção, certo? Cotangente, como é que a gente define a cotangente? Gente, a cotangente nada mais é, o eixo da cotangente, na verdade, vai ser esse eixo aqui que a gente vai traçar paralelo ao eixo X, ao eixo do X, certo? Vai ser aqui, ó, paralelo. E a cotangente vai ser nada mais do que a gente puxar essa retinha aqui a partir da origem, interceptando a cotangente, e vai ser isso aqui, ó, interceptando o eixo da cotangente, né? E vai ser isso aqui, certo? Cotangente. Sendo que, puxando aqui para o triângulo retângulo, a gente vê que a cotangente é o oposto, é o inverso da tangente. Ou seja, se na tangente nós temos que é seno sobre cosseno, na cotangente a gente vai ter o quê? Cosseno sobre seno. É só lembrar, cotangente é o oposto da tangente, cosseno sobre seno. Ou então, é exatamente isso, o oposto da tangente é o inverso, é 1 dividido pela tangente, tá certo? Já essa parte de secante e cossecante, a gente vai ter um eixo só. Para definir a secante e a cossecante, a gente tem que traçar um eixo que vai interceptar o eixo X e o eixo Y, certo? E a secante vai ser esse valorzinho aqui, desse segmento do eixo X, que vai interceptar o eixo inclinado que a gente traçou. Vai ser isso aqui, ó. A secante vai corresponder a essa distância do eixo X, a essa linha, essa intercepção do eixo X no eixo extra que a gente acrescentou, tá certo? E a cossecante vai ser o oposto. Vai ser aquela linha, vai ser aquela extensão onde a linha do eixo Y intercepta esse eixo a mais que a gente acrescentou. Tá certo? E aqui é muito importante para vocês não confundirem, ó. Na cotangente dá pra gente fazer essa associação de cosseno sobre seno. Cotangente é o cosseno sobre seno. Mas na secante e cossecante não tem como fazer isso, ó. A secante é o oposto, é o inverso, aqui trazendo pro triângulo retângulo, né? A secante vai ser o inverso do cosseno. Cuidado para não confundir seno, secante, seno, não. É ao contrário. A secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. Aqui eu botei secante, mas foi um erro, desculpa. É seno. Secante é o inverso do cosseno. Cossecante é o inverso do seno. Certinho? Pronto, gente. A parte da aula em si. Essa aula aqui realmente é bem breve, até porque eu não vou resolver exercícios com vocês. Quem vai resolver, se eu não me engano, vai ser o Rodrigo. Ele vai disponibilizar a lista com exercícios para vocês, tá certo? Mas do mesmo jeito, qualquer dúvida que vocês tiverem, quando a gente acabar a aula, se vocês forem resolver exercícios, vocês podem vir falar comigo. Não tem problema, tá certo? Equações e inequações trigonométricas. Gente, a primeira coisa que a gente precisa saber é identificar uma equação e uma inequação trigonométrica. A diferença das equações e inequações trigonométricas para as outras equações e inequações é que as incógnitas, o x, o y, o z que a gente inserir nas nossas expressões, vão estar nas próprias expressões trigonométricas. Como assim? Eu botei aqui 4 exemplos, 2 de equações e 2 de inequações. Lembrando para vocês, né, que uma equação é quando a gente tem uma igualdade, quando a gente tem esse sinalzinho aqui, ó, do igual. E uma inequação é quando a gente tem uma desigualdade. Algo é maior, ou então menor, ou então maior igual, menor igual, que é esse símbolozinho aqui, né, esse Vzinho deitado, que enfim, vocês já conhecem. Aí eu botei esses exemplos aqui, ó. Seno de x mais cosseno de y é igual a 3. Isso é uma equação trigonométrica? Sim.
Porque as incógnitas estão inseridas, estão ali incrustadas nas próprias expressões trigonométricas, aqui no caso seno e cosseno, certo? Então, sim, é uma equação trigonométrica. Já essa daqui, ó, x mais tangente de π sobre 6 menos y ao quadrado mais cosseno de π sobre 3 é igual a raiz de 3. Isso é uma equação trigonométrica? Não, não é. Porque as nossas incógnitas estão soltas aqui, elas não estão atreladas a expressões trigonométricas. Então, isso não é uma equação trigonométrica. Opa, spoiler. E aqui, na equação, a mesma coisa. Ó, a gente tem seno de π sobre 4 mais 3x menos o cosseno de 3π sobre 5 é menor do que raiz de 3 sobre 4. Isso é uma inequação trigonométrica? Não. Pelo mesmo motivo da equação, porque as nossas incógnitas estão soltas. Elas não estão atreladas às nossas expressões trigonométricas, à nossa parte da trigonometria, certo? Já esse outro exemplo, por sua vez, é sim uma inequação trigonométrica, porque o x está ali coladinho à nossa expressão trigonométrica, que no caso o seno, né? Seno de x é maior do que raiz de 3. Então, é sim uma inequação trigonométrica. Agora falando especificamente sobre equações e inequações trigonométricas. Gente, na verdade é muito simples. Muito simples. Se vocês tiverem pegado o pulo do gato de toda essa história das andanças pelo círculo trigonométrico, de saber que um valor, um valorzinho ali do seno pode ser compartilhado por dois ângulos diferentes, o seno, o cosseno, a tangente, super dá pra gente resolver isso daqui. Só precisa prestar atenção em alguns detalhes, certo? Como, por exemplo, esse aqui, ó. Cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Gente, aqui especificamente, a gente sabe que você bater o olho, você vai saber que o valor do ângulo que tem um cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 é 30 graus, né? Π sobre 6. Na verdade, a gente bate o olho e diz, raiz de 3 sobre 2, qual ângulo que tem um cosseno igual a raiz de 3 sobre 2? Π sobre 6, né? 30 graus. Certo. Será que vocês concordam comigo que esse valorzinho de raiz de 3 sobre 2 pode ser o nosso ângulo de 30 graus, pode ser esse ângulo de 30 graus, ou pode ser, no segundo quadrante, o nosso ângulo 5π sobre 6, porque eles não vão dividir aqui, ó, opa, na verdade não, 5π sobre 6 não, 5π seria se fosse o seno, desculpa, gente. Para dividir o mesmo valor do cosseno, na verdade, que a gente está trabalhando com cosseno, vai ser aqui, ó. Cosseno, vocês lembram correndo, né? Vai estar bem aqui, esse valor de π sobre 6, raiz de 3 sobre 2, né? O valor do cosseno de π sobre 6 de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Vai estar bem aqui, ó, no eixo x. Cosseno correndo. Andei. Buf, cheguei bem aqui no quarto quadrante. Vocês concordam comigo que eles vão dividir o mesmo valor, não é? O cosseno? Tá aqui, ó, vai ter o mesmo valor. Se a gente for tracejar e ver qual é o valor correspondente no eixo x, que é o cosseno. Vão ter o mesmo cosseno, vão ter o mesmo valor. Então, como é que a gente expressa essa resposta? O x pode ser π sobre 6, ou então pode ser 11π sobre 6. Sendo que tem outro detalhe, além desses das simetrias, que são dos arcos côngruos. Eu falei para vocês lá na nossa aula sobre círculo trigonométrico, não foi? Que o nosso valor, nesse caso aqui, ó, eu parei aqui no arco que corresponde a 30 graus. Sendo que isso aqui, se eu tivesse dado uma volta, se eu tivesse dado uma andança aqui, na verdade, se eu tivesse feito uma andança. Mas vocês concordam comigo que pode ser também que eu andei, dei uma volta completa, aí foi quando eu parei bem aqui, em 30 graus. Ou pode ter sido depois de eu ter dado 25 voltas e parado bem aqui. Você tem que considerar essas voltas que a gente pode dar no círculo trigonométrico. Então, como é que fica a nossa resposta? A nossa resposta aqui, o cosseno de x. X pode ser π sobre 6, 30 graus, mais 2kπ, que isso aqui são as nossas voltas que a gente está considerando, que a gente está dizendo, olha, depois de dar tantas voltas, ele parou em 30 graus, ele parou ali naquele pontozinho de 30 graus, de π sobre 6. Ou então, pode ser a sua simetria, 11π sobre 6, depois de ter dado também n voltas, de ter dado 2kπ voltas, né? Que vocês lembram que essa aqui, ó, 2π não é
uma volta completa, esse K é o número de voltas, 2kπ, certo? Então, é isso, gente. Essa parte de equação é basicamente isso. Óbvio que quando você se depara com uma equação mais extensa, depois como vocês vão ver ao longo dos exercícios, cabe a nós mais simplificar quando estiver envolvendo, por exemplo, cotangente, secante, cossecante. Cabe mais, mais uma questão de você simplificar para deixar tudo com a mesma expressão, por exemplo, tudo cosseno, tudo cotangente, tudo seno, tudo tangente, vocês entendem? Simplificar e realmente lembrar dessa questão das voltas e das simetrias, ou seja, dos arcos côngruos e das simetrias, tá certo? Pronto, essa é a parte de equações. Aqui, ó, essa parte aqui, tem a igualdade na equação. Já aí na equação é basicamente a mesma coisa, sendo que a gente só precisa prestar atenção nessa historiazinha da igualdade. Como assim? De ser maior, igual ou de ser menor, igual. Que é besteira, mas que você precisa se manter atento, né? Por exemplo, aqui, ó, esse exemplo. E outra coisa que eu esqueci de falar, voltando aqui para a equação. Pode ser essas duas respostas, sendo que pode acontecer de, na questão, ele especificar, dizer que, por exemplo, esse x está no primeiro quadrante, dizendo, por exemplo, cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2, que nem está aqui, ó, na equação, em x maior do que 0 e menor do que π sobre 2. Ou seja, o que ele está me dizendo? Que o x está em um canto ali, corresponde a um valor que é maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Ou seja, está no primeiro quadrante. Se tivesse me dito isso, eu iria presumir que a resposta possível é essa daqui. Porque está no primeiro quadrante. Mas se ele não especificar nada, pode ser ou no primeiro quadrante ou o ângulo, né, a simetria do quarto quadrante, certo? A mesma coisa aqui na equação, esse exemplo aqui. Seno de x é maior ou igual a 1/2. Aqui, bateu o olho, você vai saber que isso aqui corresponde que x é o quê? 30 graus, não é? Você não sabe que o seno de 30 graus é igual a 1/2, então a gente sabe que x aqui já é 30 graus, ou π sobre 6, né? Que é o mais usual. Certo. Aí, sendo que aqui a gente está lidando também com uma inequação, ou com uma desigualdade, né? Com uma inequação. Então, você não pode dizer para mim, na verdade, que x é igual a π sobre 6. Não. Você vai me dizer que é um valor que está entre π sobre 6, podendo ser o próprio π sobre 6, porque tem aqui essa igualdadezinha, ó, maior ou igual, está entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Porque é essa aqui a simetria que a gente vai ter, não é verdade? π sobre 6, o valor do seno de π sobre 6, não é igual ao valor do seno de 5π sobre 6, porque a gente parou por esses mesmos motivos, que eu tenho falado, é a terceira aula que a gente está falando sobre isso, que é aqui, ó. Andei, o seno, lembra, seno é subindo, tá aqui, ó, o seno de π sobre 6. Andei. Vai ter algum momento no segundo quadrante que, ao tracejar essa linha para descobrir qual o valor de seno, eu vou descobrir que corresponde a um valor igual de um ângulo que tem lá no primeiro quadrante, não é verdade? Então, aqui a resposta vai ser o quê? X vai ser maior ou igual a π sobre 6, menor ou igual a 5π sobre 6. Ou seja, ele vai estar entre qualquer canto. Ele vai ser no valor entre qualquer um desses dois valores. Ó, vai estar em qualquer canto entre esses dois valores. Esse arcozinho aqui, ó. Pode ser maior do que π sobre 6, mas tem que ser menor do que 5π sobre 6, certo? Botando isso aqui numa resposta bonitinha, fica o quê? O nosso conjunto solução é igual a x pertence ao conjunto dos números reais. Vocês lembram que eu falei isso? Que é aqui que o nosso x pode tender para o infinito positivo, infinito negativo, certo, né? Vocês lembram? Ou seja, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual do que π sobre 6 e menor ou igual a 5π sobre 6. Pronto. Gente, se vocês, como eu falei, se vocês tiverem prestado atenção, se vocês exercitarem essa questão do círculo trigonométrico, para você resolver equação e inequação, é tiro e queda. É só você lembrar dessas simetrias
e essa questão das voltas, não é? No caso aqui das equações, né? Nas inequações também a gente só precisa lembrar dessa questão de ser maior igual ou menor igual. E vocês podem estar estranhando porque ao assistir algumas videoaulas ou então ver em alguns sites, né, sobre a matéria, vocês vão ver que tem algumas fórmulas. Sendo que, gente, é de cada um, certo? Se vocês quiserem tentar fazer por essas fórmulas depois, tiver alguma dúvida, assistir videoaula, quiser me perguntar, pode me perguntar. Mas eu acho particularmente muito mais seguro você ir por essa história aqui do círculo trigonométrico. Que nem eu falei em alguma aula pra vocês, né? Que, tipo assim, às vezes a gente tá nervoso, principalmente nessa matéria de círculo trigonométrico, que 2kπ, 11π sobre 6, uma volta, arco côngruo, não sei o que, às vezes você se confunde. E a gente já vai estar tão cheio de outras matérias, né? Vocês, na verdade, vão estar com outras milhões de matérias correndo pela cabeça de vocês na hora de fazer a prova. Então, é muito mais seguro se vocês só souberem associar essa questão do círculo trigonométrico. Tá certo? É muito mais seguro e é basicamente isso daqui que eu tô mostrando pra vocês. Óbvio que quando aparecer e tal, uma questão de equação e na equação, vai envolver isso aqui que eu tô falando pra vocês e uma questão de simplificar também, como eu falei, de apareceu cotangente e tangente, aí você simplifica tudo e bota tudo em tangente, entendeu? Sendo que, lembrando, né, eu acho muito difícil cair uma questão sobre equação e inequação trigonométrica no Enem. Muito difícil, mas se cair, né, a gente, enfim, tem que dar as aulas que estão aqui nas apostilas. Se cair, tá aqui, já está dada essa aula. E eu acho mais provável de cair aquelas questões que a gente resolveu na aula passada. Vocês lembram que eles botam toda uma contextualização sobre fazer aquela história de do máximo, do mínimo, pra gente ver também um período. Muito mais provável de cair aquilo dali, porém é sempre melhor prevenir do que remediar, né? Então tá aqui, a aula foi essa, gente. Foram só, acho que 6, 7 slides, rapidinho, mas é basicamente isso. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar depois, certo? Manda mensagem, qualquer coisa. Eu acho que as nossas próximas aulas vão continuar sendo pelo Meet. E dessa vez é porque realmente não tinha como eu dar essa aula pelo Google Meet para vocês. E ficou melhor desse jeito. Na próxima aula já vai ser a apostila 3. Eu não tenho certeza quando é que vai ser. Porém, tá aqui, né? Chegamos até o final da apostila 2 e é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida é só falar comigo. Tchau, tchau.